Então deixa. Vamos ver só o som mesmo. Aí o som é aqui. Dela. Vamos. Ela já tem vindo lá. Elas saíram, acho que vão tentar entrar de novo, tá, Ana? Só que pode ser que saia Oi, Annelise, você escuta a gente agora? Que bom. Desculpa pelos contratempos. Desculpa pelo atraso inicial e agora pelo contratempo da informática. Estamos nos virando nos 30 aqui. Então, eu vou apresentar a Annelise. A Annelise está falando com a gente lá de Porto Alegre. Ela é mestre em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É nutricionista efetiva da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Porto Alegre, atuando na área técnica de alimentação, nutrição e área técnica de saúde na escola. E ela vai trazer para a gente esse panorama, né, da amamentação e calamidades, principalmente diante da realidade que eles acabaram de viver. Annelise, é com você. Oi, gente. Boa tarde. Vocês me escutam bem? Sim. Estou vendo vocês aí. Já achei o pessoal que eu encontrei no Encontro Nacional de Aleitamento Materno, lá em João Pessoa. Coisa boa. A amamentação é uma coisa que nos junta, nos une, né? Então, é isso. Estou falando aqui de Porto Alegre, da cidade que está um pouco frio, um pouco quente, ainda não se decidiu qual é o clima,
E espero que vocês já tenham tido, né, uma ótima tarde com muitas informações que nos fazem sempre refletir. É um assunto que ele é infindável, né, enquanto a gente não tiver metas, indicadores, né, de aleitamento materno no Brasil dignos, a gente não vai cansar de falar sobre isso e pensar e repensar. E acho que essa situação de calamidade nos trouxe para pensar de novo também sobre isso. Posso iniciar, sim? É isso mesmo? Então tá, gente. Tá bem. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho aqui da situação de Porto Alegre, né, dessa enchente que nos assolou em maio deste ano. A foto de cima é uma foto do Mercado Público de Porto Alegre na enchente de 1941. Foi a última vez que nós tínhamos vivido essa situação, né, a última situação nessa nossa memória, né, com registros fotográficos, com situação de calamidade, mas numa cidade que tinha 200 mil habitantes. Né? Hoje Porto Alegre tem 1.500.000 habitantes, e aqui embaixo é o registro do mesmo espaço, no mesmo local, né, com um recorde, ultrapassando esse período que para nós era uma memória de avós, né, que a gente imaginava que nunca aconteceria novamente. E claro, né, falando de Porto Alegre, mas foi uma situação trágica no estado inteiro. Então aqui é o dado do estado lá em maio, aqui em junho, né, 10 de junho, onde a gente ainda tinha 970 abrigos no estado, 70 mil pessoas abrigadas, 18 mil famílias abrigadas no estado todo, né? Principalmente nessa região mais próxima de Porto Alegre. Aqui Porto Alegre, naquele período, tinha 146 abrigos, a gente chegou a mais de 200 abrigos, né, acolhendo tanto pessoas da cidade quanto da região metropolitana da cidade. E aqui é uma imagem de como é, né, usualmente, o nosso território e como ele ficou naquele período, o que aconteceu com, né, esse alagamento, né, vocês devem ter visto muito na televisão, né, mas imaginar que é uma área super populosa, né, de conurbação urbana, de grande cidade, que foi tomado pela água. Bom, nós estávamos então em abril de 2024, só para a gente, isso foi maio, né, foi maio e junho, esse contexto todo. Em abril a gente discutia a Semana Mundial da Amamentação do Rio Grande do Sul. Aqui no estado a gente tem um seminário estadual que já vai para a sua 16ª edição, se não me engano. Então, a gente teve o primeiro em 2009 e todo ano a gente se reúne, né? Capital, maternidades, municípios, estado, para pensar o tema da semana e o que nós trabalharemos sobre o assunto. E a gente tinha tido enchentes em setembro e novembro do ano passado, no resto do estado, e isso não era uma questão para Porto Alegre assim tão grave, mas a gente trouxe a questão, olha, gente, quem sabe a gente dá uma olhada nas questões de desastres, porque já teve SMAN sobre desastres naturais, e a gente resgatou o material de 2009, onde tinha ocorrido, um ano anterior, 2008, tinha ocorrido um desastre em Blumenau, onde as pessoas tinham sido soterradas, casas, foi uma situação horrível. E o tema era de emergências, né? E aqui a notícia lá do site do estado, comentando porque também em 2009 a gente teve epidemia de H1N1. Então quase não saiu esse seminário por conta dessa situação. E aí se discutia, né? Nessas situações, bebês e crianças pequenas são especialmente vulneráveis à desnutrição, doenças e mortes. De terremotos a conflitos, de enchentes a pandemias da gripe, a história é sempre a mesma. Amamentar salva vidas.
E resgatamos esse material, esse livrinho que está aqui do lado, que é o livrinho de amamentação lactentes e crianças pequenas em situações de emergência, que aí produziu muito inspirado, né, nas orientações internacionais e também na vivência dessa situação lá de Blumenau. E a gente trouxe isso, e nesse meio tempo a gente cumprindo uma agenda, falando de situações que tinham passado para a gente se preparar, a água chega na cidade, né, estava chegando. E ainda a gente comenta aqui, né, isso aqui é o grupo da conversa lá, só para vocês entenderem que foi tudo muito uma infeliz coincidência, mas que bom que a gente estava nessa discussão. Tá? E como a gente tem que estar com essa discussão sempre alerta, né? A emergência, ela é assim, né? Tipo brigada de incêndio, né? Tem que saber o que fazer quando ela acontece, porque a gente não sabe quando vai acontecer. E aí era a conversa, né? Olha, estamos passando por outro desastre. A água estava chegando em Porto Alegre, né? Estava ainda no interior e tinham chegado para nós, pelo Estado, as orientações da Defesa Civil sobre o que fazer em caso de desastre. E aí eu comento, não tem uma linha sobre alimentação infantil, gente. Precisamos falar sobre isso. E aí o pessoal lembrou da questão do primeiro seminário, e aí a gente vai nos abrigos e percebe que ninguém está olhando para isso. Ninguém está olhando para as crianças pequenas na perspectiva da segurança alimentar e da amamentação. E aí eu falei para esse grupo que a gente estava discutindo, se a gente não fizer, ninguém vai fazer, porque nós somos as áreas técnicas de aleitamento materno e alimentação e nutrição do estado e do município. Tá todo mundo, né, enlouquecido. E aí, no sábado, abre o primeiro abrigo para alojar as pessoas, né, que estavam sem as suas casas, e a gente vai visitar e a gente se depara com essa situação. Escassez de água, então não tinha água potável disponível. A ausência de locais para higiene de mamadeiras, né, considerando que certamente a gente ia encontrar crianças usando mamadeira. O único lugar que tinha, nesse caso, era uma pia do banheiro químico do lugar. Crianças expostas ao HIV, que, portanto, tinham que receber fórmula infantil, né, garantida ali, tinham perdido, enfim, né, as pessoas saíram correndo de suas casas. A gente havia pessoas usando fórmulas com erros de diluição, em desmames de adaptação. Eu não sei se vocês vivem isso aí, mas aqui a gente tem uma cultura que a gente insiste e é muito enfático, né, em desestimular, mas quando as crianças estão entrando na escola de educação infantil, em berçários, as escolas sugerem que seria melhor para a adaptação das crianças elas mamarem, ou ainda, né, as próprias crenças das mães de que isso seria melhor para os seus filhos. Então a gente também identificava isso, né, nas pessoas que estavam ali nos abrigos. Doação de mamadeiras, inclusive usadas, né, limpas, como a gente via gotas e tal, né, dentro do recipiente. Kit de mamadeiras de bico e doação de fórmula. Primeiro dia de abrigos a gente percebeu isso. E a gente foi do segundo. E cada dia que a gente ia, a gente percebia que abriam 20 e 30, até chegar aqueles 200. E aí a gente se deu conta que a gente não tinha como, na área técnica, ficar fazendo esse trabalho de formiguinha. Além disso, né, pensando em crianças que precisariam de fórmula especial e tal, o banco de dados do Estado ficava numa área dentro de onde foi alagada. Então, a gente não tinha nenhum sistema de informação que poderia ter quem eram as crianças que tinham direito ou não a fórmulas infantis por necessidades especiais. Esse era o nosso caos instalado. Aqui é uma foto nesse primeiro abrigo com a gente com detergente e esponja, entregando para as pessoas, para as famílias que tinham crianças, para, pelo menos, elas não terem um surto, né, de uma intoxicação alimentar naquela situação. Bom, como vocês podem ver, né, então, a cidade não tinha nenhum preparo, nenhum plano A para situações de calamidade. Aí o que nós fizemos? Né? Nós fizemos um vídeo, deixa eu voltar aqui. Nós fizemos um vídeo sobre a importância do aleitamento materno
e colocamos no sistema da Secretaria Municipal de Saúde e começamos a difundir. Esse é um vídeo que agora ele não está mais disponível por conta do período eleitoral, mas ele falava de todos os aspectos essenciais que a gente percebeu e viu, né, na literatura que precisavam ser apontados. Desde estimular o aleitamento materno, essa é a primeira opção, né, buscar apoio quando não estiver tendo sucesso, para os profissionais de saúde que estivessem ali, não realizar a amamentação cruzada, que também era uma situação, não doar leite humano cru, que também era uma situação. Entrou alguém aqui na conversa, gente, está com o áudio ligado. E oferecer depois oferecer leite de outra forma com recipientes seguros, etc. Então, esse vídeo a gente fez e fez uma orientação que eu vou mostrar para vocês, uma nota técnica e uma reunião com nutricionistas voluntários. A gente trabalhou muito com voluntários, né? Então, a gente tinha uma rede de cerca de 70 nutricionistas voluntários com a intenção de ir aos abrigos. Esses abrigos, muitos não eram institucionais, né, da prefeitura, eram muitos abrigos voluntários, e essas pessoas iam se disponibilizar para participar, para dar o apoio no abrigo, e a gente fez uma preparação para as nutricionistas voluntárias, junto com o Conselho de Nutricionistas, com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Associação Gaúcha de Consultoras de Amamentação, que era quem podia dar algum tipo de suporte nesse sentido naquele momento. Então, né, essa foi a nossa orientação sobre alimentação em para crianças pequenas em situações de emergência. Ela dá alguns detalhes, eu não vou dar muita ênfase aqui, né, mas a gente falou de promoção comercial também, que era uma questão, porque a indústria veio muito forte nesse período, sobre amamentação cruzada. Eu vou mostrar algumas coisas que aconteceram nesse período aqui também. E aí a gente mostrou esquemas, né, tanto de aleitamento materno quanto de introdução alimentar para aquela população. Também falamos sobre crianças alérgicas, que era uma situação muito forte, muito midiática, assim, né, de pedindo fórmulas especiais para essa população, e outras orientações, inclusive doação de leite em banco de leite. Enquanto a gente fazia essas ações, a gente ia interpelando propagandas de doação. Então, aqui, vocês vão ver, por exemplo, aqui é uma notícia de jornal, de uma história de pessoas apoiando crianças e tal, e a ênfase está onde, né? Está numa madeira, num pó de leite em pó, né? Ao invés de focar na amamentação. Então, foi muito forte aqui essa questão das doações. Ali também dá uma criança com uma série de doações de leite. Aqui uma mulher se propondo a oferecer o seu leite, né, em saquinhos e tal, para bebês que estavam precisando de leite humano. E aqui também uma outra situação, mães que estão amamentando, amigas que estão amamentando, tem um abrigo que recebeu uma criança de 17 dias que não está aceitando fórmula e a mãe não foi encontrada. E aí a gente ia buscando essa informação e identificando que essas situações não existiam. A criança de 17 dias, ela passou 40 dias tendo essa informação, num território que tinha mais de 20 abrigos, e a gente mapeava e não tinha essa criança. Então ficava todo mundo em polvorosa, a gente preocupada com a amamentação cruzada, e as pessoas querendo ajudar com leite materno cru, né? E fazer com que uma informação que está na rede social desapareça é muito difícil, né? Então consegue ficar rastreando onde é que está a origem daquilo. Então isso foi muito angustiante, assim, para nós, e difícil de garantir, né, que essa informação acontecesse. E aí a gente tinha aqui também uma outra notícia, né, do como cuidar da amamentação e o uso de fórmulas infantis durante o período de calamidade. Daí, de novo, né, amamentação ao fundo, desfocada, e as mamadeiras na evidência da situação. Então, também contou bastante com o Comitê Municipal de Aleitamento Materno
para ir difundindo as informações corretas. Bom, né? Aqui então, para vocês verem o que a gente ia construindo, né? A gente construiu orientação sobre contraindicação de amamentação cruzada. Aqui, no caso da doação de leite materno, a gente incentivava que doasse para banco de leite, uma vez que os bancos de leite também estavam prejudicados. Imaginem que o acesso à cidade estava difícil, o deslocamento estava difícil, estava tudo muito, muito inseguro. Então, quem conseguia disponibilizar leite humano, que fosse aos bancos de leite da cidade. Nenhum banco de leite de Porto Alegre foi atingido. Então, era possível seguir ofertando que aquelas crianças precisavam, principalmente, né, justamente por situações que às vezes as crianças estavam aqui, a mãe tinha ido para a sua cidade para dormir e ela não pôde voltar porque alagou. Né? Então, tudo isso aconteceu nesse contexto. Então, a gente falava do banco de leite e a gente criou uma central, né, de intermediação dessas doações de fórmula. Que também foi uma solução que a gente teve para dar conta dessas pessoas que queriam doar, mas aí a gente recebia informações do tipo, para onde você quer doar? Quem está precisando? Porque a gente já tinha, o sistema tinha alagado, mas a gente tinha os suprimentos. Então, o Estado, o SUS, ainda estava garantindo as fórmulas especiais. E a gente perguntava para as pessoas que estavam arrecadando dinheiro ou fórmulas, para onde que vai? E eles diziam, não sei, depois eu vou passar de abrigo em abrigo para oferecer. Gente, mas não tem necessidade, né? A gente, então, se você quer doar, a gente faz aqui a intermediação, vê a requisição, vê a real necessidade, e aí faz uma doação segura, né? Então, a gente criou também esse espaço para também poder rastrear essas situações de necessidade de fórmula infantil. E aí começaram a sair os materiais que, para nós, é a grande conquista assim, do período, que são materiais de vários programas, né? Esse aqui é o Primeira Infância Melhor, que seria o Criança Feliz, aqui do Rio Grande do Sul, né? Com orientações de alimentação de crianças pequenas em calamidades, que evidencia a necessidade de aleitamento materno. O material da própria Secretaria Estadual de Saúde, de recomendações também para profissionais em atuação em abrigos, também no ciclo de vida da criança. O primeiro eixo é a amamentação. São detalhes que parecem óbvios, mas não tinham, né? Como eu falei lá no início, os documentos da Defesa Civil, das questões que tinham sobre saúde em calamidade, não citava a amamentação. Não citava alimentação, falava de segurança, garantir a segurança da alimentação e tal, mas não evidenciava a importância do aleitamento materno nesse período. Por fim, o próprio Ministério também elaborou uma orientação para a promoção de apoio à amamentação e alimentação complementar nesse período, né? E a gente teve uma tecnologia, né, que inclusive chegou de Brasília, né, uma tecnologia que foi o envio de leite humano pasteurizado de avião de um estado para outro, que era uma coisa que nunca tinha acontecido. E a gente se emociona, né, assim. Aí até as colegas aqui dizem, né, que diz o João Euclides de Almeida que foi o momento mais emocionante da vida dele, de poder desenvolver, né, e estar junto, podendo fazer esse apoio. E aí, então, aqui a Sônia Venâncio, né, com o leite congelado chegando do jeito que se esperava que chegasse. Então, ainda que tenha sido um momento de urgência, né, que a gente ficou muito feliz, é uma situação que se ganha tecnologia para o país, né, para fazer isso em situações em que venham de novo, né, acontecer alguma calamidade, algum isolamento que a gente possa ofertar. E aí, pensando, né, o que a gente pode aprender disso, né? O que a gente aprendeu aqui? Primeiro, que quando a gente chega nos abrigos, e a gente estava aqui numa política de capacitação intensa, a gente faz capacitação de aleitamento materno bimensalmente para a nossa atenção primária,
de introdução alimentar também, né? A gente estava, digamos, tranquilo. Quando a gente vê a realidade no abrigo, a gente percebe que a gente ainda tem muito a correr. E aí eu falo de novo o que eu tinha dito no início da nossa conversa, que é um assunto incansável, né? A gente não pode relaxar nunca em relação ao conhecimento de amamentação, ao reforço e educação permanente. Então, para nós aqui ficou, né, a necessidade de intensificação da educação permanente em apoio, proteção e promoção da amamentação como rotina. Os documentos orientadores permanentemente atualizados em relação às situações de emergência, a se pensar isso, né, e aí está incluído a questão da alimentação infantil. O planejamento estrutural em abrigos para acolhida de famílias com crianças pequenas e capacidade de higiene de utensílios para alimentação infantil, porque todo mundo estava garantindo marmita, e tinha marmita, e era marmita para lá e marmita para cá, e as crianças pequenas, né, que acesso que tinham. Então, desde a questão de amamentação, e aí desfocada a fórmula infantil, né, a gente não teve praticamente crianças que ficaram sozinhas sem suas mães, né. Felizmente, nós não tivemos muitas perdas de pessoas e muito menos de mulheres com crianças, ou só de mães, né, que crianças ficaram sozinhas. Então, não foi o caso de morte materna que demandou uma fórmula infantil dessa criança, ou aquele caso que diziam, né, que uma amamentação cruzada. Foram situações que poderiam ser resgatadas ou reforçadas na prática de amamentação. E aí, né, uma questão essencial, que é proteger nossas matas nativas, revisar a urbanidade e a produção do campo com respeito ao meio ambiente. Né? Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, vive, né, um desassoreamento das matas nativas e matas ciliares, e a gente precisa pensar sobre isso, né? Então a gente precisa pensar em política pública intersetorial, de forma que não seja a vegetação nativa trocada por soja que acabe com os nessas áreas, né, de terras que protegem esses rios, né, e a gente não passa por essas consequências de forma tão avassaladora. Não podemos falar de uma coisa sem falar com a outra. Lembrando, né, que a gente também já teve semanas de amamentação lá em 2016 falando sobre desenvolvimento sustentável, e que aleitamento materno ele é associado a todos ODS, né? Então, todas as práticas que a gente falar sobre amamentação, elas têm a ver com a sustentabilidade, e a gente já discutiu isso em SMAs passadas, né? E não tem como defender a amamentação sem defender a natureza. E eu concluo por aqui, né, dessa nossa experiência, a situação, a gente aqui é da área específica, mas não somos isoladas do resto que acontece no mundo, no nosso país, no nosso estado. Então, esse alerta também, que acho que essas situações de crise nos trazem, né? E que a gente está fazendo com esse ambiente, e que a amamentação é tão natureza, né? Ainda que seja um híbrido de cultura e natureza, que a gente precisa estar resgatando dentro de todo esse contexto. É isso, gente, que eu tinha para contribuir. Deise, quero te agradecer demais, assim, foi muito emocionante escutar você falar, né? É sempre algo que toca a todos nós quando a gente escuta, né? Porque, enfim, a gente nem viveu na pele o que vocês viveram, mas a sua fala veio muito complementar uma discussão anterior que a gente estava tendo, né, com o médico de família e comunidade aqui da nossa secretaria, justamente sobre os desafios que a gente vai enfrentar, né, com as mudanças climáticas, com tudo que ainda está por vir. Então, assim, eu estava, né, falando o quanto foi um aprendizado para a gente essa questão do envio do leite para o Rio Grande do Sul. E foi um dia, a gente falou muito da construção, de como que a gente chegou nisso, mas a gente falou também do quanto foi um dia que foi emocionante para todos nós, né? Eu lembro de receber a foto, essa foto que você mostrou da Sônia chegando com a caixa, já era, sei lá, que horas da noite, né? 11 horas da noite, todos nós nos emocionamos muito com isso, de saber que esses bebês teriam
esse suporte. Enfim, te agradecer muito. Eu quero passar para ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, se tem tempinho para a gente ainda. Tem um pouquinho de tempo, sim. Alguém quer falar? Boa tarde, Annelise. É Graça, do Boa nosso tarde. e o que eu quero falar é só repetir o que você já ouviu, mas falar para os meus colegas aqui também. Escondido aqui na segunda também. A câmera aqui, ó. Ah, tá. Não pode sentar também? Você falando, eu já me emocionei numa reunião que a gente teve com a Rede Brasileira, né, que a gente falou desse assunto. Você falando, eu me emocionei de novo. E eu sei que todo mundo aqui se emocionou vendo o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, né? E a gente via toda aquela luta de pessoas que iam, se voluntariavam, né, para ajudar, para salvar pessoas, para diminuir os riscos que as pessoas estavam vivendo. E, de repente, a gente, de tão longe, pôde ajudar, né? E realmente foi muito emocionante aqui, porque, como eu falei lá na nossa reunião, nós tivemos centenas de pessoas para fazer isso. As fotos que a gente vê ali, né, só com a caixa, a Sônia estava representando muitas pessoas, desde as doadoras e seus bebês, né, que tiveram o prazer de retirar esse leite, doar esse leite, até os bombeiros que foram fazer a coleta desse leite, as servidoras dos bancos de leite que pasteurizaram esse leite, né? Então, passou pelas mãos de centenas de pessoas, podemos dizer que foi de centenas. Então, assim, esse aprendizado de poder ajudar de uma forma tão prática, de tão longe, foi uma oportunidade muito grande que vocês nos deram, né? E a gente é grato por isso, por esse aprendizado, por ver essa alegria no coração de vocês. Teve uma enfermeira, né, de um dos hospitais que, no dia da reunião, ela falou da importância que foi ter aqueles leites em mãos para ajudar tantas mães, tantos bebês. Então, assim, eu quero só dar esse depoimento da alegria que foi contribuir e de quanto isso trouxe gratidão ao nosso coração, viu? E a gente agradece a vocês por dar essa oportunidade, por terem condições de receber esse leite, né? Porque a gente fez tudo dentro das normas, né? Das normas técnicas, mas vocês também precisavam ter essa parte aí. Então, isso também ajudou, o fato de vocês estarem em acordo com as normas técnicas da Rede Brasil de Banco de Leite, também ajudou que esses bebês receberam leite com qualidade. Muito obrigada. Querida, imagina, né, isso, né, acho que é um assunto, foi muito mobilizador, né, para o país inteiro, assim, a gente recebeu, né, o estado todo, muita coisa, muita coisa material e muita solidariedade, né, muito afeto, e de fato, né, precisava, vocês viram que é uma situação desastrosa demais, mas realmente, assim, essa doação, né, em todos os sentidos, foi incrível, né? E a gente que vive esse assunto, né, esse tema, ele é tão apaixonante, mas tão duro também, né? E todas as realidades também emociona muito. E foi incrível, assim, é bem isso, né? A amamentação nos une, e esse elo foi incrível, assim, foi grandíssimo. Então,
que bom poder contar para vocês, né, também essa vivência, que justamente por conta desse empenho desse lado, né, que importante esse momento. Meu nome é Lourdes. Eu gostaria de deixar uma mensagem de carinho para você. Dizer que, claro, como foi dito, todos nós nos emocionamos muito com toda a situação do Rio Grande do Sul. Mas eu queria só te fazer uma pergunta. Vocês que cuidaram tanto das pessoas, vocês estão sendo cuidadas? Tem muita disposição. Não sei se é para eu esperar. Pode falar. Tá. Então, tem essa disposição, tá? Tem, inclusive, serviços que vieram para apoiar, para fazer algum suporte e se colocaram para esse apoio para o profissional de saúde e para os demais, né? Mas tem uma organização que está dando suporte psicológico para quem se sentir chamado, assim, né? Não sei dizer assim se tem institucionalmente uma estrutura, assim, né? Acho que essas coisas, ela é meio parecida com a pandemia, assim, né? Tanto que aqui a gente tem um vício de linguagem que volta e meia a gente chama enchente de pandemia, porque a gente teve que ficar, de certa forma, isolado. Foi diferente o isolamento, né? Mas era sem luz, sem água, né? Na casa de pessoas, sem conseguir se deslocar porque não tinha transporte. Então tem essa vivência intensa. Acho que o jeito que a gente se cuidou foi ajudando uns aos outros, assim, né? Então, eu brinco, eu continuo sendo muito, isso ainda mobiliza muito, assim, a emoção da gente colocar nesse lugar, né? Ainda que eu tenha, na casa não entrou água, assim, né? Mas viver isso de perto, ver o rio, né? Nas ruas que a gente circula no centro da cidade, ele é muito, muito, muito mobilizador do quanto a gente é pequeno, assim, né? E também o quanto a gente é conectado com essa natureza, né? Então, é um pouco disso, assim, mas tem disponível serviços que para dar suporte. Elise, tem uma outra pergunta aqui sobre como que está a situação agora, né? Essas pessoas que ficaram no abrigo, se todo mundo já conseguiu voltar, enfim, como é que está agora a situação? Ótimo. Então, a grande maioria das pessoas conseguiram retomar os seus espaços, né? Com condições bem precárias, né? Vocês viram tudo, acompanharam muito, talvez até mais do que eu, porque como a gente está aqui no dia a dia, a gente nem quer muito olhar a tela, assim, né? Mas casas que chegaram, né, ao segundo andar, né? Então, esse processo de limpeza de casa, de ruas e tal, tá tudo muito, muito complicado ainda. Mas tem uma estruturação, assim, mínima, e agora a gente tem centros habitacionais temporários para as pessoas que ficaram, que não tem como voltar para suas casas. Né? Então, a gente ainda tem gente vivendo fora do seu local, né? E muita gente se deslocando ainda, né? Em movimentos para repensar aonde vai viver. Né? Não tem mais água alta, isso não tem mais, mas tem essa reorganização, né? Além de trabalhar nas áreas técnicas, eu trabalho numa unidade de saúde, alguns turnos da semana, e a gente vê esse deslocamento vivo, assim, né? Na mudança em novos territórios, as pessoas se cadastrando no serviço, novos moradores. Então, a gente está ainda se reorganizando enquanto cidade, para dar conta de tudo isso que está, enquanto cidade, enquanto estado, né? Então, é um momento de muita reconstrução aí.
Com certeza. Annelise, eu quero mais uma vez agradecer, e assim, eu acho que, claro que ninguém queria que o que aconteceu tivesse acontecido, mas ao mesmo tempo, acho que é um aprendizado importantíssimo para nós, enquanto profissionais de saúde, educação, assistência social, que quer que seja, né? Enfim, agradecer muito assim, a sua apresentação, que trouxe essa clareza, né? E parabenizar, porque mesmo, né, você começa a sua apresentação falando que vocês viram que não estavam preparados, eu acho que em nenhum lugar estaria, né? Mas vocês conseguiram, mesmo diante de todo o caos que estava instalado, vocês conseguiram fazer acontecer, né? Enfim, e compartilhar essa experiência, eu acho que é muito importante para que a gente possa aprender com vocês. Então, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. E é isso. Estamos aqui. Obrigada. Posso só dizer uma coisa? Isso, para mim, esse é o aprendizado. A gente que não querer que aconteça não vai evitar as coisas acontecerem. A gente precisa estar preparado. Tem um professor aqui da geologia, ele tem um mapa, um atlas ambiental da cidade. E ele fala, nós precisamos, ele é um cara que discute muito o meio ambiente, nós precisamos aprender a viver na enchente, no normal, né, que a gente chama de normal, e na seca. Nós precisamos aprender a lidar com isso, porque é isso que nos espera. Então, a gente não pode mais negar que essas coisas vão acontecer com a gente, né? Então, esse é o aprendizado principal. Precisamos pensar em políticas que a gente vai fazer para isso. Mas muito obrigada, que bom estar com vocês aqui compartilhando. Deixo um abraço daqui também. Obrigada.